Vamos falar hoje sobre o principal motivo de sucesso e insucesso de todos nós. Nós vamos falar hoje sobre crenças, as principais dúvidas que eu recebo sobre crenças. E esse vídeo, obviamente, é um complemento da nossa aula completa sobre crenças. Uma aula que eu te garanto, você nunca ouviu falar sobre crenças dessa forma, de uma forma tão simples, tão didática. Há aqueles que acham que as crenças elas são religiosas. Há aqueles que acham que as crenças elas são imutáveis. Uma coisa é fato, elas são biologia. E é isso que eu quero te mostrar aqui à medida que eu for respondendo as perguntas sobre crenças, beleza? Pessoal, vamos então para a tela do meu computador. Quando a gente fala de crenças, é importante a gente lembrar que a gente está falando basicamente de um sistema, daquilo que a gente acredita. Então, nós fomos, de certa forma, condicionados a acreditar em algumas coisas que não necessariamente são verdades. Beleza? Então, o que são crenças? Na prática, crenças são as interpretações mentais que nós aceitamos como verdade. Ou seja, elas funcionam como filtros, beleza? E esses filtros eles são individuais. Veja bem, para uma pessoa, casamento pode ser algo positivo, enquanto para outra, casamento é negativo. Um exemplo mais claro disso normalmente é quando você vira para as mulheres e pergunta bem assim: quais são as suas perspectivas sobre os homens? O que você acha dos homens? Vai ter aquela mulher que vai falar que o homem ele é protetor, que o homem ele é um rapaz provedor, que ele é trabalhador, que é dever do homem sustentar a casa, e vai ter aquela mulher que vai falar que homens são canalhas. Por quê? São duas visões de mundos diferentes e nesses mundos são verdades coexistentes, porque as crenças elas são autorrealizáveis. Beleza? Então, são basicamente filtros, aquilo que a gente vai filtrando. Toda crença é verdadeira? Não necessariamente, tá? As crenças elas são subjetivas, então aquilo que muitas vezes você assume como crença, outras pessoas não vão assumir como crenças. Ou seja, uma crença ela pode ser para você útil e outra crença pode ser limitante, mas não necessariamente são verdadeiras em termos absolutos. Como as crenças são formadas? As crenças são basicamente formadas por experiências, e aqui eu preciso fazer uma pausa com você para a gente falar de neuroplasticidade. Quando eu gosto de explicar essas experiências intensas emocionalmente falando, eu gosto de explicar sempre naquela ideia de neuroplasticidade voltada ali para a terra. Imagina que você tem um lote que é só grama. Você quer abrir um caminho para você quer construir alguma coisa no meio desse lote e você quer abrir um caminho. O que você faz? Você pode passar ali a pé, você vai demorar um tempo para abrir esse caminho, você pode passar de bicicleta, você pode passar de carro. Todas essas opções vão gastar um tempo diferente. E o que elas representam? Intensidades diferentes. Veja bem, eu gasto o mesmo tempo para abrir um caminho, uma estrada de terra, andando de carro. Eu gasto o mesmo tempo para abrir essa estrada andando de trator? Obviamente que não. Com o trator eu faço muito mais rápido esse caminho, essa estrada. Então você concorda comigo que existe uma intensidade para que eu consiga fazer essa estrada ser aberta mais rápida com o trator? Assim funciona você. Quanto mais intensa emocionalmente for a experiência que você viver com aquela crença, mais facilmente essa crença vai se fortalecer ou se enfraquecer, beleza? Então, isso é muito importante para a gente ter em mente. Quando a gente fala então de crenças, basicamente nós estamos falando de experiências intensas com repetição, e essa repetição ela pode ser uma repetição espaçada, à medida que eu vou repetindo. Poxa, o homem ele não é provedor, o homem ele não é isso, não é aquilo. Ó, tive uma experiência, isso vai reforçando. Ah, tive outra experiência, isso reforça de novo, vai reforçando. Por isso que a gente fala que experiências novas te trazem novas perspectivas, novos pensamentos, portanto, novas ações, novos comportamentos, beleza? Ah, importante, pais e professores são figuras que influenciam muito na criação, na formação de crenças. Por quê? Porque normalmente nós aprendemos que pais, pastores, professores são pessoas que a gente não pode questionar, quando na verdade deveria ser o contrário. Ambientes, eles também têm seu papel aqui. Posso ter sucesso mesmo com crenças limitantes?
Obviamente que pode. A grande questão é que não é sustentável, beleza? Então aqui eu deixei a minha resposta. É um crescimento que pode sim, mas ele não é sustentável, porque muitas vezes não está alinhado à sua identidade. Como identificar uma crença limitante? Basicamente, você precisa entender as narrativas internas. E o que eu digo com narrativa interna? Aquilo que você conta para si mesmo. Qual história você conta para si mesmo? Então, um exemplo disso são essas frases aqui. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, inglês é difícil. Tudo isso são crenças que você vai adquirindo, vai formando e fortalecendo ou enfraquecendo ao longo da vida. Então, cuidado bastante quando você for percebendo essas narrativas internas que são ruins, que não são positivas, você vai fazer o quê? Você vai substituir por uma nova narrativa interna. Então, se você acabou de pensar, eu não consigo, você vai fazer o quê? Respira fundo e fala, cara, eu consigo. E aí, minha sugestão é, traga evidências de momento que você esteve nervoso e ainda assim você conseguiu fazer aquilo mesmo com nervosismo. Fechou? Crenças podem afetar resultados financeiros? Respondendo diretamente, sim, podem sim. Especialmente se a sua crença sobre dinheiro for uma crença negativa. Um exemplo disso é aquela criança que, quando era muito jovem, ele sempre viu os pais brigando por conta de dinheiro, portanto, ele fez uma associação de que dinheiro era algo ruim. Então, quando ele passa a fazer dinheiro na fase adulta, ele dá logo um jeito de esvair esse resultado financeiro, beleza? Então, isso também envolve crenças sobre merecimento e valor pessoal. Existe ligação entre crenças e emoções? Emoções não surgem dos fatos, ok? Mas da interpretação que nós fazemos deles. E essa interpretação normalmente vem das nossas crenças. Por que eu falo isso? Porque as emoções, elas surgem mediante a nossa avaliação cognitiva. Se a gente for lá na terapia cognitivo comportamental, nós lembramos que nós temos um evento, esse evento me faz ter uma avaliação cognitiva e só depois eu gero um comportamento. Então preste atenção, a avaliação cognitiva me faz ter uma emoção, ter um pensamento, e a partir dessa avaliação cognitiva, ou seja, dos filtros que eu faço, aí eu respondo comportamentalmente, beleza? Então, quando a gente fala de crenças, emoções e crenças, elas estão ligadas, mas ao mesmo tempo estão separadas. Crenças podem afetar a minha saúde? Crenças sobre corpo, envelhecimento, dor, cura influenciam diretamente o seu comportamento. E, novamente, se você se comporta de uma forma seguindo aquela crença, naturalmente você vai fortalecendo isso e elas vão se realizando, porque você tem um comportamento, comportamentos geram resultados, beleza? É difícil mudar uma crença? Não é difícil, mas exige estratégia. Mudar uma crença exige que você tenha consciência, que você questione a crença e principalmente que você aprenda a fazer uma repetição emocional significativa e estratégica. O que mantém uma crença ativa? Alguns fatores são importantes. Primeiro, repetição mental, narrativa interna. Então, você repetir aquilo várias vezes mentalmente, você vai repetir aquele padrão comportamental, vai criando uma repetição mental, ou seja, você vai criando um caminho. Lembra lá do lote? Poxa, se eu repito isso e eu tenho esse resultado, forma um caminho ali. E à medida que eu passo nesse caminho, eu vou fortalecendo esse caminho no meu cérebro. Narrativa interna, a mesma coisa que nós já falamos sobre. Ambientes são muito importantes na construção e desconstrução de crenças, bem como as emoções associadas. Então, a criança que viu os pais brigando, ela tem uma associação ali muitas vezes de culpa, de que ela tem a ver com aquele problema, quando na verdade não tem. Então, por isso também a gente, quando vai falar de educação de filhos, nós evitamos e sugerimos que os pais eles não façam alguns tipos de discussão, não tenham algumas conversas na frente de seus filhos. Por quê? Porque isso, obviamente, vai impactar a criança. E a criança ela não tem capacidade, muitas vezes, de entender todo um contexto que envolve aquela situação. Pensamento positivo basta para mudar crenças? A resposta direta e curta, não. Pensamento positivo sem estratégia, ele é basicamente só
um ambiente, só gera um conflito de ambiente interno, beleza? Então a mudança real ela acontece quando nós temos uma integração total de mente, emoção e ação. Como questionar uma crença de forma eficaz? Basicamente, nós vamos fazer perguntas, né? Então, de onde essa crença veio? Isso é um fato ou interpretação? Eu tenho evidências de que essa crença ela é falsa. E aí você vai construindo uma nova narrativa interna. O que acontece se eu não mais acreditar nisso? Vai se questionando. Toda crença precisa ser eliminada? Não. Algumas crenças apenas precisam ser ressignificadas e ajustadas. Qual é a crença mais importante para o desenvolvimento pessoal? Basicamente, a crença de que você consegue, de que é possível você aprender, mudar ou até mesmo evoluir. Sem ela, pessoal, nenhuma delas vai funcionar. Isso por quê? Porque quando a gente fala de crenças, quando nós falamos de desenvolvimento humano, é aquela velha frase: você não consegue ensinar para alguém que não está disposto a aprender. Eu sempre costumo brincar aqui: eu não ensino quem não quer, eu pego na mão de quem quer. Por quê? Porque por mais didático que você seja, por mais interessado em ajudar aquela pessoa que você realmente se dedica para ajudar aquela pessoa, se a pessoa não quiser, ela simplesmente não vai mudar. E aí, você ainda sai muitas vezes como errado da história. Lembre-se disso. Forte abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, por favor, me deixe saber aqui nos comentários e deixe aí sua dúvida. Quem sabe eu não pego e não respondo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.